E agora eu vou mostrar o que deve ser considerado e o que fazer em relação ao cartão de crédito. Preste atenção, porque eu vou mostrar o que exatamente eu já fiz, o que eu faço e o que eu considero que a maioria das pessoas deveriam fazer. Antes de eu começar a mostrar números, exemplos, eu quero propor e mostrar algumas considerações. Primeiro, se você não tem controle sobre seu crédito, mesmo que você tenha estudado, você tenha buscado conseguir o controle e tudo mais, mas você não consegue se controlar e sempre utiliza mais do que deveria e sempre está pagando as faturas atrasadas e altas taxas de juros, entenda que, nesse caso, não tenha um cartão de crédito. Mas é só em um caso extremo mesmo, se você não consegue ter controle mesmo buscando ajuda. Uma segunda alternativa para não se desfazer do cartão, porque assim, para mim o cartão de crédito hoje é uma das melhores formas de se controlar e controlar os gastos. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que acham que é o contrário, que é a causa de muitos problemas. Infelizmente é a causa dos problemas de crédito quando não se sabe utilizar ou não se tem controle. Mas a segunda alternativa, ao invés de cancelar e não ter mais nenhum cartão, é abaixar o limite para o máximo que você consegue pagar. Como assim? Vamos supor que você tem um limite de R$ 2.500, mas você só consegue pagar no máximo R$ 500. Vamos supor, você chegou no mês e você viu lá, só consigo pagar R$ 500. Tem um padrão no máximo que você consegue pagar, isso você vai entender melhor na parte prática do orçamento. O ponto é, abaixe esse limite, se for possível, e só fique com aquele, porque não tem como passar daquele limite, e aí você sabe que aquele valor é o máximo que você vai conseguir pagar, independente de você ter gastado tudo ou não. Então, por exemplo, se eu tenho 2.500, eu posso abaixar para 500, e aí 500 eu sei que eu sempre vou conseguir pagar. Essa é uma boa alternativa, porque ainda você fica com o cartão como meio de pagamento e tem o crédito disponível quando precisar. 2. Só considere usar cartões que têm aquela proposta de pontuações caso seus gastos e despesas sejam muito significativos. Por quê? Para você ter bastante pontos para poder trocar e tudo mais, e os benefícios, você vai precisar ter um elevado custo de vida. E normalmente esse tipo de cartão ele tem anuidade. Até, é claro, tem algumas operadoras de cartão que oferecem ali tem um gasto mínimo para não pagar anuidade. Mesmo assim, considere. Então, se você gasta aí R$ 1.500, R$ 800 por mês no cartão de crédito, isso considerando gastos e despesas, porque é possível hoje utilizar o cartão para pagar muitas despesas, até usando aplicativos, e assim facilitar a pontuação. Mas se você não consegue acumular muitos pontos, não tem por que utilizar. E caso o seu consumo não seja muito alto com o cartão, opte pelos cartões de anuidade gratuita. 3. Caso o seu consumo ele não seja muito alto, então opte pelos cartões sem anuidade. Porque pensa bem, se você vai utilizar um cartão aí de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, você consegue um cartão com esse limite sem anuidade, então não tem por que ficar pagando anuidade no cartão, sendo que tem muitas opções no mercado sem essa anuidade. Atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, os cartões que têm anuidade mesmo são aqueles que oferecem algum tipo de benefício e pontuação. Você deve considerar tudo isso e avaliar, não é simplesmente anuidade grátis. É por isso que eu falei primeiramente, antes desse terceiro item, sobre a pontuação. 4. Sempre acompanhe o limite que tem disponível e o que foi utilizado, para não acabar gastando mais do que deveria. Você vai entender isso daqui a pouco, mas eu vou dar uma prévia aqui. Não adianta você achar que tem aí um limite de 5.000 que você pode gastar esses 5.000. Sempre vai ter um valor máximo que você pode gastar. É como eu falei daquele exemplo, R$ 500 é o máximo, é um exemplo. Então você não pode gastar mais do que isso, assim, no máximo da fatura do mês seguinte. Parcelar é uma coisa. Agora, o total da fatura é outra coisa, mas daqui a pouco eu vou entrar melhor em detalhes nisso. De qualquer forma, sempre acompanhe. Hoje em dia, todas essas operadoras de cartão, bancos oferecem aquela área onde você consegue acompanhar todo o limite disponível, o que foi utilizado, onde foi gasto e assim por diante. Então aquilo tem um propósito, que é oferecer aquela parte para você acompanhar e analisar todo o seu consumo. O aplicativo não está lá por nada. Por fim, entenda o seguinte, o crédito, o cartão de crédito, o limite que tem disponível nele é um empréstimo. Pensa bem, é um empréstimo. Você pega esse valor,
antecipa o que você deseja e paga esse valor no futuro. Isso significa que o valor que tem lá não é seu. Por incrível que pareça, eu já conheci pessoas que falaram: não, mas o limite é meu, eu posso gastar como eu quiser. Não, o limite não é seu. O cartão de crédito é um meio de pagamento e uma forma de você obter crédito antecipado. E uma forma de você obter o que você deseja de forma antecipada. Logo, ter um limite de 5 mil e você tendo uma renda menor do que 5 mil, não significa que é 5 mil que você vai poder gastar assim como quiser. Na verdade, o crédito ele é bom quando você quer controlar os seus gastos e quando você quer adquirir um produto de alto valor e tem a possibilidade de parcelar, já que você vai ter o crédito para isso. Por exemplo, se você quer comprar um produto aí que custa 3 mil, você não consegue comprar à vista, até mesmo se você pudesse comprar à vista, você teria que avaliar se vale a pena ou não, porque se, por exemplo, você compra um produto à vista e não tem desconto nenhum e parcelado é a mesma coisa, provavelmente comprar parcelado vale muito mais a pena. Porque aí eu conseguiria pegar o valor que eu pagaria à vista, deixar aplicado, rendendo e ainda comprar o produto, já que eu iria comprar parcelado. Claro, tudo vai depender da condição, que é se o produto tem ou não desconto e o crédito e a questão de pagar à vista. Mas de qualquer forma o crédito serve para isso. Bom, o meu objetivo aqui é mais mostrar na parte dos gastos como o cartão ele é útil para se controlar. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas têm a ideia que se deve anotar tudo que gasta. Aqui eu não estou considerando a parte das despesas, mas sim dos gastos mesmo. Olha um exemplo. Esse é um tipo de gasto, então delivery, roupas, cinemas, festa e aqueles gastos do dia a dia mesmo. Tudo isso você não precisa ficar anotando, porque não há necessidade. As despesas, sim, é preciso, mas os gastos, não. Você pode sim anotar eles para uma vez, por exemplo, para você entender o seu perfil de consumidor e o que você consome, mas sempre, todos os meses, não é preciso. Então vamos supor aí uma renda de 2 mil, despesas de 1.200, aplicações de R$200. E aí você separa um valor para os gastos de R$400. Olhe esse exemplo. Recebi 2 mil, paguei lá de despesa 1.200 e apliquei 200. No final das contas, eu vou ter um total de R$600. Desses 600, 200 eu vou deixar para quando eu precisar sacar esse valor, porque nem tudo eu consigo, por enquanto ainda, nem tudo dá para utilizar o cartão, mas praticamente quase tudo dá. Mesmo assim é sempre bom ter dinheiro, né? Nunca se sabe. E R$400 eu vou destinar para a parte para gastar mesmo. E o que acontece? Esse valor você pode ter ele em dinheiro ou pode utilizar o cartão. Aí vai chegar algumas pessoas, talvez você fale, eu preciso só anotar tudo que eu vou consumir com esses R$400. Mas pensa comigo, se eu recebi, eu já paguei e já apliquei, e no final das contas sobrou esses R$400, por que eu vou anotar? Não tem muita lógica nisso. Os R$400 foi para isso mesmo, para gastar. O que é preciso é se controlar para não gastar tudo de uma vez, porque se gastar tudo de uma vez, já era. Olha esse exemplo. Então, R$600. 400 eu vou destinar para pagar o crédito que eu vou utilizar. E os 200 para saque, quando eu precisar. Você vai entender melhor essa lógica do gasto, sei lá, no final, na parte da reserva. Porque eu vou falar o seguinte para você. Eu já vou adiantar. Não é o que sobra que você deve reservar. É o que sobra que você deve gastar. Tentar anotar os gastos é um problema. O ideal é estabelecer um limite e usar o cartão. E eu sei que não é tão simples assim. No começo é difícil. É por isso que eu considerei aquelas observações no início. Se você não consegue ter controle no cartão, então nem tenha. Ou se não, abaixe o limite para um valor máximo que você consegue pagar, mesmo chegando ao limite máximo da fatura. E por que eu considero que o cartão é bom para se controlar? Simples, porque você consegue acompanhar todo o seu consumo sem precisar ficar anotando. Entendeu? Porque lá está todo o histórico, o valor que foi consumido, onde foi consumido. Independente, é claro, você estabelece um limite para os gastos. Um limite, quando eu falo, é quando tem o valor final. Isso você vai entender só mais para frente mesmo. De qualquer forma, eu vou entrar mais em detalhes nessa questão na parte prática. Então não se preocupa se você não conseguiu entender muito bem. É isso aí.
Eu espero que você tenha entendido e gostado. Se sim, deixe seu gostei. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva. Até a próxima.